Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre Tetris, filme dirigido por Jon S. Baird, um lançamento da Apple TV Plus que já está disponível no catálogo do serviço de streaming. Temos aqui então um longa sobre a complexa questão que envolve os direitos internacionais de Tetris. E aliás, isso já rendeu bons livros, documentários. Eu quero deixar a recomendação do quadrinhos documentário do Box Brown que eu não conhecia até a publicação de Tetris e hoje eu acompanho todos os trabalhos dele. Vou deixar o link na descrição porque vale muito a pena para quem tiver interesse. A questão de Tetris é a seguinte, um dos jogos mais conhecidos e vendidos de todos os tempos, só que nos anos 80 o cenário era de muita incerteza, porque Tetris foi criado pelo soviético Alexei Pajitnov no tempo que ele tinha livre na Academia de Ciências da União Soviética e existia muito interesse dos pares dele, outros pesquisadores que ouviram falar nesse projeto de um game que chamava atenção e acabava justamente despertando a curiosidade. Então todo mundo queria uma cópia para jogar no Eletrônica 60 em tempo livre e depois ele faz adaptações para a IBM, por exemplo. Só que a questão é que na União Soviética não existia ainda uma política de exportação de software no período, então a incerteza era muito grande, afinal de contas. O Alexei teria alguma parte quanto a licenciamento? Como é que funcionaria o contrato? Quem ficaria responsável por assinar a distribuição nos Estados Unidos, no Reino Unido, porque muita gente queria garantir os direitos de Tetris. Então eu acredito que Tetris oferece uma história muito boa, só que talvez para fazer um filme, despertar atenção, interesse a partir de cenas do trailer, você poderia precisar do chamado toque de Hollywood. E qual seria esse toque de Hollywood? Aproveitar o cenário oitentista, a dinâmica da Guerra Fria e criar uma espécie de conflito do bem contra o mal, capitalismo contra comunismo, toda aquela estrutura que nós já conhecemos. Isso passa na fotografia já com a visão da União Soviética como um local inóspito, passa por espionagem com uma adição forçada de elementos da KGB para justamente tentar trazer uma dinâmica de thriller político, de certo modo, e aí você pensa, tá, mas espera aí, tudo isso é por Tetris? A licença aqui ela acaba sendo bem exagerada. Então, se por um lado existe todo esse processo que eu considero fabuloso de negociação, esse processo justamente em torno da história de um dos jogos mais populares de todos os tempos, o toque hollywoodiano acaba desvirtuando em muitos momentos a grande força dessa narrativa. Lá na conclusão, parece que Tetris é um elemento secundário totalmente em segundo plano da história e acaba não fazendo jus ao título. Na verdade, o interesse mesmo seria de um thriller. Após descobrir Tetris, Frank Rogers, interpretado por Taron Egerton, fica obcecado com a possibilidade de licenciar o jogo e de fechar acordos com ampla distribuição, incluindo o ambicioso plano de vender Tetris junto do Game Boy da Nintendo. Mas logo ele descobre que a estrutura é muito mais complexa do que pode imaginar e que ele precisa ir à União Soviética para garantir o aval da estatal que cuida do licenciamento do game. Essa, pessoal, é uma produção muito barata mesmo e você nota nos 10 primeiros minutos, quando você não tem, na verdade, um plano de estabelecimento tradicional, você tem uma espécie de divisão por fases da própria narrativa, a apresentação em 8 bits, então até mesmo os locais, às vezes, tem essa questão da animação como um diferencial estético, sim, mas acaba facilitando. Por exemplo, em 8 bits você constrói ali, passa do Japão, tá indo para os Estados Unidos, na sede da Nintendo da América, então acaba sendo usado também, né, para não ficar só naquelas tomadas fechadas. Um outro ponto interessante é que essa história envolve um número elevado de empresas e interesses, e de certo modo tudo isso acaba sendo pontuado. Então a Atari está na jogada, assim como a Nintendo, e como os termos dos contratos com os soviéticos não estavam claros, outros interessados apareceram na disputa. Um deles é o Robert Stein, que no filme é interpretado pelo Toby Jones, que tradicionalmente, nas narrativas em torno de Tetris, seja no cinema ou em ficções, em documentários, acaba sendo visto como uma espécie de vilão. E a família dele, inclusive nesse circuito agora de lançamento de Tetris, deu uma entrevista para a BBC falando que ele foi o grande injustiçado dessa história toda de Tetris, que acabou virando o homem que queria roubar os direitos do game. Então o que eu acho problemático mesmo é que você acaba lidando com interesses das empresas, tem toda uma visão do que a Nintendo queria fazer com Tetris, também o próprio Frank Rogers se posicionando a partir do personagem interpretado pelo Taron Egerton, nosso protagonista no filme. O longa tem uma facilidade muito grande para trazer o interesse da empresa, mas acaba apontando o dedo só para alguns indivíduos e acaba também, de certo modo, construindo uma estrutura para apresentar vilões
já na União Soviética, com o aparato estatal e a burocracia soviética. Isso foi muito comum em narrativas dos anos 90, então parece que o filme está bem atrasado quanto ao seu próprio desenvolvimento, porque ele acaba trazendo noções bizarras quanto ao isolamento, totalmente fora do contexto de políticas como a perestroika, glasnost, entre outras. Então até existia uma empresa estatal para esse licenciamento e exportação. Se em 84 já o cenário era de incerteza, da falta de uma política de exportação, no final dos anos 80 a coisa era diferente. Então, na conclusão do filme, meio que o interesse é de desenvolver esse thriller com uma visão soviética e stalinista, seja pelo aparato da KGB apresentado, pela repressão, também pelo grande controle que eles queriam ter, fora as constantes ameaças. Apesar disso, para uma produção muito barata, para uma produção que acaba optando pelo uso do 8 bits de forma recorrente, seja pelo estilo ou seja para você não precisar trazer um plano de estabelecimento qualquer, eu gostei da atuação do Taron Egerton, eu acho que o personagem dele acaba ditando, de certo modo, o rumo da narrativa, até o momento em que Tetris, como eu falei, se torna um elemento secundário, que o interesse não está mais no licenciamento, mas naquela visão tradicional do comunismo contra o capitalismo. Mas quem gosta da história dos games pelo menos vai encontrar passagens que são marcantes, desde a evolução sobre as primeiras versões de Tetris até ideias para o desenvolvimento futuro e a luta para levar em outras plataformas. O trunfo, na minha opinião, é trazer para o centro da narrativa a relação da Nintendo e a visão de colocar Tetris como bundle com Game Boy. Esse é um período, inclusive, de pressão na indústria dos games, em que gigantes como a própria Nintendo acabam se consolidando e outros grandes nomes acabam perdendo espaço no mercado e acabariam ou fechando as portas ou trocando completamente a dinâmica de produção entre software e hardware. Existem referências para a indústria e mundo dos games no geral que são bem interessantes. Tetris, quando foca só na questão do licenciamento, é um bom filme. Quando apela para o thriller político, acaba trazendo alguns dos piores clichês do gênero. Para Tetris, nota 6. Esse é um lançamento Apple TV Plus que curiosamente não está dentro do plano estratégico que a empresa tem de colocar os filmes primeiro nos cinemas e depois acabar distribuindo no seu catálogo de streaming. Tetris teve uma rápida rodagem em festivais e já está disponível, como eu disse, na Apple TV Plus. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!